No mundo moderno em que vivemos hoje, podemos ter água na hora e na quantidade que desejamos. Basta abrir a torneira e lá está ela em abundância. Claro que nem sempre foi assim. Nas civilizações antigas, os povos que dominavam a água prosperavam, e aqueles que não dominavam fracassavam. Se bem que nem é tão diferente dos dias de hoje. Mas a grande questão é: a água do mundo vai acabar? Bom, 7 a cada 10 pessoas na Terra têm água encanada. Parece incrível, certo? E respondendo à pergunta, a água da Terra não está indo ralo abaixo. Por isso, a ótima notícia é que não. A água da Terra não vai acabar. Simplesmente porque 70% do nosso planeta é composto de água. Agora, sobre a água própria para o consumo, esta representa apenas 3%. E sim, a água para consumo pode desaparecer. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o maior responsável pelo consumo de água do mundo, as consequências da crise hídrica e quais as ações estão sendo tomadas para que não chegue o dia em que o planeta não tenha mais água potável. Dezenas de cidades alagoanas estão sofrendo os efeitos da seca. A seca no Pantanal, no Paraná, e aqui em São Paulo, o principal sistema de abastecimento de água teve queda no volume. Isso mesmo com a quantidade de chuva registrada em outubro ter ficado acima da média histórica. Mas agora é do estado do Acre. O único reservatório que abastece a cidade de Bujari, no interior do estado, está com um pouco mais de 1 metro de profundidade. E aí a concessionária de água já começou a racionar o serviço. Um estudo revelou o tamanho do desperdício de água no Brasil. A escassez da água tem sido um tema discutido por especialistas em todo o mundo há anos. É um problema que está se agravando com o tempo. Como mencionado anteriormente, embora o nosso planeta possua uma grande quantidade de água, apenas 3% dela é adequada para o consumo humano. Com o crescimento contínuo da população, a distribuição inadequada e o desperdício, essa questão pode se tornar alarmante em um futuro muito próximo. A ONU estima que a população total em 2030 chegará a 8,5 bilhões de pessoas, e o Brasil continuará sendo o 7º país mais populoso do mundo. Quantas vezes você já sentiu o impacto de ter pouca ou até mesmo a falta de água? Acredito que algumas vezes. Inclusive, em momentos de escassez, provavelmente você já teve que economizar água e sentiu no bolso o peso do aumento na conta. Isso é um tipo de medida de emergência que o governo usa para tentar conter o desperdício, porém, está longe de ser uma solução para o problema. Infelizmente, a disponibilidade de água para a maioria das pessoas pode criar a ilusão de que todos têm esse privilégio, o que não é uma realidade. De acordo com os relatórios da Unicef e da OMS, cerca de 2,1 bilhões de pessoas têm acesso a serviços de água tratada. Esse número se torna ainda mais alarmante quando consideramos que 4,4 bilhões de pessoas não possuem um sistema de saneamento adequado, e 3 bilhões de pessoas não têm acesso a instalações básicas em suas casas. Esses dados revelam que 1 a cada 3 pessoas no mundo não tem acesso à água potável. No Brasil, são cerca de 100 milhões de brasileiros que não têm acesso à rede de esgoto, e 35 milhões não têm acesso à água tratada. O uso doméstico de água, aquela que usamos em casa para coisas básicas como beber, para tomar banho, nas pias e vaso sanitário, representam apenas 6% do consumo. Já na indústria, são 21%. Então, com imponentes 73% de consumo, podemos afirmar sem dúvida que o maior consumidor de água do mundo é a agropecuária. Esses dados fazem levantar outra questão. A economia do uso doméstico de água realmente tem grande impacto nessa batalha? Existe um conceito que se chama pegada hídrica, que basicamente é um indicador do volume de água gasta na produção ou fabricação dos produtos que utilizamos. Por exemplo, para fabricar uma calça jeans são necessários 5.196 litros de água. Podemos citar outros itens como arroz, smartphone, cerveja, papel. Já 1 kg de carne bovina tem uma pegada hídrica de 15.500 litros de água. Enfim, quando olhamos de perto a quantidade de água envolvida em cada processo, podemos perceber o quanto o uso e consumo do ser humano está desenfreado. E mesmo sendo mais precioso que o petróleo, a água não está tendo seu devido valor. É óbvio que a solução não é parar de usar água em todos os processos. O que é necessário fazer é repensar o modo em que consumimos as coisas, além da falta do manejo e um uso mais sustentável. Pois enquanto uns usam água sem limites, outras milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência de doenças intestinais causadas pela falta de água tratada. A escassez da água tem impacto social, econômico e ambientais gigantesco. Por exemplo,
a baixa produção agrícola e industrial, a falta de alimentos e, consequentemente, menos empregos. Lembra que falei que os povos antigos que dominavam a água prosperavam? Pois a falta dela atualmente pode gerar guerras civis, como por exemplo a Guerra Civil da Síria, que começou em 2011. Apesar de não ser o único motivo, com certeza foi um combustível que intensificou ainda mais os problemas na região, o que nos serve como um grande alerta, porque a escassez da água, comida, a raiva por falta de empregos e a queda do poder aquisitivo pode ser a faísca para mais conflitos e guerras. Humanamente falando, o desafio é muito maior do que as pessoas estão fazendo no momento. Não estamos falando somente da escassez de um bem que pode acabar. Estamos falando de um bem que já existe e não é acessível para toda a população mundial. É difícil imaginar a quantidade de pessoas que não têm um copo de água tratada para beber. O que também é fácil mencionar é que já estamos bem atrasados em achar uma solução para isso. Alguns países já tomaram iniciativa para melhorar a utilização da água. Por exemplo, a China investiu na implementação de cisternas. No país inteiro, existem mais de 83 mil e mais de 4 mil reservatórios. Também implementaram selos de eficiência hídrica para vasos sanitários, mictórios, torneiras e pias, o que ajuda a ser sustentável e economizar na conta de água. No Brasil também temos esses selos, mas ainda há muito a ser feito. Um local que sempre sofreu muito com a seca é Israel. Por isso, eles têm 5 centros de dessalinização, que usa a água do mar Mediterrâneo e abastece 70% do consumo doméstico. Além disso, 91% do esgoto é coletado e 80% é tratado e reutilizado na agricultura, totalizando 525 milhões de metros cúbicos ao ano, além de contar com um controle muito rígido de perdas. O Japão é um outro exemplo. A grande vitória é comportamental. As pessoas realmente seguem as campanhas de economia de água que o governo propõe, além dos vasos e pias serem altamente tecnológicos, evitando assim o desperdício. Singapura é uma ilha pequena, em que toda a população é servida de água potável e tem esgoto 100% tratado e reutilizado. Já na Austrália, houve um grande investimento de 6 bilhões para evitar vazamentos, e eles utilizam água de reuso. São águas que saem das casas, vão para uma estação de tratamento, é feito o tratamento adequado e volta para as casas por uma torneira especial, para ser utilizada na limpeza, lavagem de roupas e outras atividades. Aqui vale ressaltar 2 pontos importantes. O primeiro é que, apesar da água estar em falta, ser um recurso limitado, no Brasil, cerca de 40% da água potável é desperdiçada antes mesmo de chegar nas torneiras, por encanamentos danificados, por exemplo. Isso seria o suficiente para abastecer 63 milhões de brasileiros em um ano. O segundo ponto é que ainda existe muito preconceito com a água de reuso. No entanto, essa água é tão limpa quanto a água dos rios antes de serem tratadas. Gostaria que a resposta dessa pergunta fosse tão simples quanto ela. O que podemos afirmar é que fingir que o problema não existe, com certeza não é uma solução. É necessário juntar esforços, como a economia de água no uso doméstico, que apesar de representar um percentual pequeno perto das outras áreas, pode sim ajudar nessa batalha, e olhar sem hipocrisia, já que toda a indústria que consome mais água só existe por causa do nosso modo de uso e consumo. Poderíamos usar as soluções que já existem e podem ser aplicadas por todo o mundo. Provavelmente não são soluções baratas ou de curto a médio prazo, mas elas existem e resolveriam parte do problema. Ou será que vamos esperar a última gota d'água acabar, já que não damos o devido valor enquanto ainda temos esse bem precioso nas nossas torneiras?